Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Sejam todos bem-vindos. A gente pode estar começando, professora, a nossa palestra de hoje. Desejo a todos uma ótima aula, pessoal. Ótimo! Vamos iniciar aqui o nosso encontro. Quero dar as boas-vindas aí para o Gilmar Gato, Eduardo Vieira, Rosane Silva, Tina, Motorola, Núcleo Pedagógico, a Rosângela, Natan, Larissa, a Julieta, Líria, Antônio. Que bom que vocês estão aqui. Tem mais pessoas chegando, que ótimo! Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero compartilhar um vídeo com vocês. Vamos lá. Ótimo! Maravilha! Que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. O seu saber vale ouro. Então, quero compartilhar aí com vocês algumas estratégias, alguns olhares relacionados com esse ponto aí que é tão importante, que é o nosso conhecimento. Então, nós vamos falar seu saber vale ouro, estratégias para transformar conhecimento em renda. Mas antes da gente iniciar, quero me apresentar. Eu sou a Lívia Horta, eu sou filha do seu Astrogildo, a dona Terezinha, sou irmã da Leandra, sou amiga aí de Tululu, Francisco, uma calopsita que chegou voando na minha casa aí já tem mais ou menos uns 2 anos. E eu namoro o Cristiano e eu tutoro o Lorde e o Lorenzo, né? O Lorde é um labrador de um tamanho de um urso e o Lorenzo é um Schnauzer brincalhão também, de muita personalidade. Essa é a minha grande família. É, eu venho de uma família que sempre buscou muitos conhecimentos e meu pai sempre falou dessa questão da importância da educação. E eu tive a oportunidade de ter excelentes mentores na minha vida, né? Tive seu Junqueira, lá no Sescom MG, no sindicato que eu trabalhei. E depois o seu Junqueira me indicou para trabalhar numa empresa que chama-se Thyssen Group Bilster Brasil. Lá na Thyssen, eu trabalhei na área de gestão estratégica de pessoas, comunicação organizacional, responsabilidade social. Fiquei 7 anos entendendo da indústria. E depois eu decidi.
fazer uma transição. Participei de um processo seletivo no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, e eu passei no processo seletivo. Posso dizer para você que a ThyssenKrupp era o grande amor da minha vida, mas eu decidi que eu precisava sair e eu fui trabalhar no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, também na área de gestão de pessoas. E é aí que a minha vida começa a virar, porque quando eu entro para o segmento da educação, eu começo a perceber algo diferente também, que é o segmento, né? A indústria diferente dessa área da educação, e eu vejo N oportunidades. Uma delas é de ser professora universitária. Então, eu trabalhava de 8 às 18 como analista de comunicação e gestão de pessoas, e das 19 às 22h30 eu ia para o meu grande playground, que é a sala de aula. Comecei lá no UniBH em 2012, consegui uma cadeira universitária em 2014, e em 2017 eu fiz a minha transição definitiva, aonde eu estou hoje, né? Eu saí do UniBH e hoje eu sou treinadora, mentora, palestrante e professora na área de comunicação e competências do século XXI. No ano de 2019, eu comecei a perceber, por meio de um convite, como que eu poderia transformar o meu conhecimento em uma renda mais robusta, que é a temática hoje do nosso encontro, né? Seu saber vale ouro, estratégias para transformar o conhecimento em renda. Eu estava em um café e alguém escutou eu ministrando uma mentoria, trazendo uma orientação ali para minha mentorada. E na hora que eu terminei essa orientação, veio um rapaz e falou comigo assim: Você dá aula de comunicação, de conversas? Eu falei: Dou. E aí, eu conversando com ele, ele falou comigo: Olha, eu acredito que eu tenho uma pessoa que eu quero que você conheça. E ele fez, ele me apresentou para uma pessoa que na época era o Júnior. E ele falou comigo: Olha, eu acho que você devia conhecer o Júnior, porque ele sabe como transformar o seu conhecimento numa renda, porque é isso que você sabe vale ouro. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, nessa nossa conversa de hoje, é que é o seguinte: qualquer conhecimento que você tiver, ele pode ser monetizável. Você pode fazer dinheiro com o seu conhecimento. E existem muitas formas. Eu vou mostrar aqui para você hoje como é que isso acontece ao longo dessa nossa jornada. Eu comecei a entender isso no ano de 2019, porque esse rapaz, ele falou comigo da possibilidade e ele disse para mim: Lívia, o caminho é o digital, mas o que eu posso dizer para você é que o digital é só uma das formas de você monetizar, de você fazer dinheiro. Então, o que eu peço para você hoje é que você venha com a sua mente aberta, o seu coração aberto, o seu espírito, a sua alma abertos para o que eu vou te explicar aqui hoje. E aí, algo que eu vejo que é muito importante é, eu sempre gosto, nesses nossos encontros, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados aí aqui no IPPE, que você esteja com um caderno e uma canetinha na sua mão. Ah, Lívia, mas por quê? Porque você vai precisar de anotar. Porque à medida que a gente for trazendo aqui alguns insights, esses insights, eles vão ser importantes para você. Então, tenha um papel e uma caneta na sua mão, porque senão, se você não anotar nesse momento, você vai esquecer depois. E eu vou cumprir estratégias para transformar o seu conhecimento em renda. Só que tem um ponto de partida. E eu vou mostrar para vocês a partir de como, de toda essa trajetória.
com essa questão de fazer o seu saber valer ouro? Ah, tem mais ou menos aí, vai fazer uns 10 anos. E tem 5 anos que eu estou no digital. Então, uma coisa eu posso dizer para vocês. O que eu vou compartilhar com você aqui é para você não precisar do conhecimento em fonte de renda. Combinado? Então, eu já vou abrir aqui o meu slide para a gente poder começar a nossa conversa. Lívia, mas se eu quiser te interromper para poder conversar, pode me interromper, pode mandar a conversa aqui no chat também, ó, que eu te respondo, tá? Então, seu saber vale ouro. Se você souber quem você é, o que você quer e o que você não está disposto a fazer, você terá muito mais clareza dos próximos passos. Então, saiba quem você é, o que é que você quer. Mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Beleza, você já sabe o que você não quer. Só que você precisa entender que essa pergunta é uma pergunta que vai te levar para um próximo nível. É você saber, peraí, eu quero isso. Isso aqui eu não estou disposta a fazer. Isso eu não vou fazer. E quando você tem essa clareza, fica mais fácil. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área do conhecimento, a me desenvolver mais, eu lembro que eu trabalhava na área de comunicação, na área de oratória, e uma vez uma moça me chamou para falar sobre logística. Eu decidi que isso era uma coisa que eu não queria fazer. Eu não queria falar para as pessoas de assuntos aleatórios. Eu queria falar para as pessoas de um assunto que eu sou uma expert, eu domino, eu gosto, é uma coisa que eu quero. Então, essa clareza você precisa trazer para o seu nível de consciência. E, a partir dessa clareza, você sabe identificar aquilo que você é, aquilo que você quer e aquilo que você não está disposto a fazer. E muito cuidado com o fácil. Às vezes você olha e fala, ah, não, mas isso aqui é só eu fazer. Cuidado, porque isso pode drenar, tirar a sua energia criativa, a sua energia de criação para você poder fazer as coisas. Então, vamos começar a pensar no seu potencial. Eu tenho aqui, a partir do que você está falando sobre, peraí, o que é que você quer? É muito importante você pensar na sua área de atuação. Esse é o primeiro ponto. Qual é a sua área de atuação? O que é que você faz? Você já decidiu o que você quer. Então, identifica a sua área de atuação. Ah, eu atuo com comunicação. Ah, eu atuo com produtos de cosméticos para a longevidade da nossa pele, da nossa vida. Ah, eu atuo na área de gastronomia. Tem N áreas de atuação. Todo mundo aqui tem uma área. E aí, junto da área, você tem o seu perfil. Então, você tem a área e você tem o seu perfil. O perfil é aquilo que é a sua essência, aquilo que é seu, é aquilo que está no seu DNA. Aí fica um monte de gente querendo copiar aí, um povo aí danado. Não, tem que fazer igual fulano. Não, gente, pelo amor de Deus. Você não tem que copiar ninguém. Você tem o seu perfil.
Você tem a sua forma de ser. Você tem a sua forma de comunicar. E aí, além da sua área de atuação e do seu perfil, você tem o seu cliente. Quem é essa pessoa que vem até você? Quem é esse cliente que olha para você e se identifica com o seu perfil dentro da sua área de atuação? Por que que esse cliente ele escolhe você? Ele não escolhe outra pessoa. E junto disso, você tem o seu mercado. Então vamos pensar, por exemplo, numa mulher que trabalha na área de gastronomia e ela faz bolos. Qual que é o perfil dela? Ah, ela é uma pessoa doce, ela trabalha com afeto, ela usa os melhores ingredientes, ela tem alguns sabores que são sabores muito diferenciados, muito especiais. Ela tem clientes que gostam desse tipo de perfil e ela consegue atender essa fatia de mercado. Só que junto disso, nós temos as convergências desses círculos. Então, a sua área de atuação aliada ao seu perfil vai fazer você ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? Entre a área de atuação e o seu perfil, está o seu diferencial. E aí vem essa pergunta: o que que todo mundo da área de atuação faz que o seu perfil faz diferente? E é aí que está o seu diferencial dos seus concorrentes. Então, o que que todo mundo da área está fazendo e você está fazendo de diferente? Qual que é a sua visão de diferencial no mercado? E quando a gente fala de perfil, olhando para o perfil aliado ao perfil do cliente, você precisa começar a pensar no seu nível de posicionamento. O posicionamento é o que vai conectar você com o seu cliente. Vai conectar você à essência do seu negócio. Lívia, mas como que isso acontece? O cliente gostou de você, gostou das suas crenças, gostou do seu objetivo, gostou dos seus valores inegociáveis, gostou do seu estilo, gostou da sua história. E ele falou: é você que eu quero. E aí você tem o cliente aliado ao mercado. E o cliente, quando ele está aliado ao seu mercado, você consegue enxergar oportunidades que ninguém vê. Então, entre o cliente e o mercado, você vai encontrar oportunidades. O que que esse cliente precisa que não existe no mercado? O que que você oferece? O que que você está pensando em oferecer que não existe no mercado? Tem tanta coisa, gente. Eu vou trazer isso aqui para vocês. E finalmente você tem o mercado com a área de atuação, que é o seu nicho. E é na área de atuação do mercado que você vai encontrar o seu nicho. Então a inovação, ela vai acontecer quando você começar a virar as costas para o mercado. Ah, mas como assim? Você parar de acreditar que você tem que copiar o que o povo está fazendo e começar a colocar a sua essência. Porque quando você coloca a sua essência, você encontra o ouro. Mas vamos pensar aqui. Ah, mas para que que a Lívia colocou essa gravurinha aqui, ó, do bolo de aniversário, com os balãozinhos? Vamos pensar nessa mulher que ela atua na área de gastronomia, ela trabalha na área de confeitaria e essa pessoa, ela começou a perceber, ela tem um perfil, ela faz muito bem bolos infantis. Ela faz bolo do Ben 10,
Ela faz bolo das meninas superpoderosas. Ela faz bolo do Super Mario Bros. Ela faz bolo de um monte de, de coisinhas animadas aí que o pessoal e as crianças aí gostam. E ela é uma pessoa que trabalha com muito afeto e o bolo dela é sempre diferenciado. Além do bolo dela ser muito saboroso, ela entrega praticamente obras-primas nos bolos que ela faz. Mas ela começou a identificar que tinha uma dor no mercado. Ela começou a identificar que tinham mães que elas não aguentavam mais fazer aniversário para as crianças, aqueles aniversários de escola. Ai, gente, que saco, eu vou ter que ir lá olhar doce, olhar balão, que não sei o que lá. E aí ela percebeu o seguinte: peraí, tem uma demanda no mercado que além do bolo, elas precisam de uma festa pronta, mas que eu consiga organizar tudo isso na escola ou deixar a festa pronta para essa mãe que está exausta, para ela conseguir fazer outras coisas. E ela identificou um ponto de inovação. O que é que esse cliente precisa que não existe no mercado? Eu assumir 100% da demanda dela e montar para ela um combo de tudo, aonde ela não tem que ficar pensando em nada e ela vai pagar o preço que isso vale. Lívia, mas tem pessoas no mercado que fazem isso? Tem, gente, tem muitas pessoas no mercado que estão atrás desse produto. E aí são as oportunidades que você entrega para poder gerar inovação, para você poder entregar o seu conhecimento. Então, o que eu estou dizendo para você é que o conhecimento, ele não vai acontecer somente a partir do momento que você tem um curso de comunicação e oratória. Eu sei, como melhorar em vendas. Não é só isso. Você consegue monetizar, fazer renda com seu conhecimento, fazendo um bolo? Sim. Através de um serviço e através de um produto. Você consegue fazer isso. E para isso você precisa olhar para o seu diferencial, para o seu posicionamento, para as suas oportunidades, para o seu nicho de mercado, de uma forma diferente. Diferente do que o povo está fazendo aí. Por quê? Porque as pessoas, na hora que você entra lá nas redes sociais, rola um feed, tá todo mundo procurando uma fórmula mágica. E essa fórmula mágica, ela não existe. O que existe é você colocar a essência no seu negócio para você poder escalar esse negócio, para ele poder crescer com você. E ele pode crescer tanto em volume, eu concordo, mas ele pode crescer também se você tiver um produto com um valor muito agregado e as pessoas pagarem o preço que ele vale. Então você não vai pagar por volume, você vai ter um volume, um valor maior, um high ticket, para que as pessoas paguem porque elas querem ter acesso àquilo que você oferece. Então vamos parar para pensar, bolo, tem um monte aí no mercado. E aí tem gente que fala, mas o seu bolo tá R$ 300, o bolo que eu comprei lá na padaria é 100. Ela tem escolha. Ela pode comprar um bolo de R$ 100 e ter lá o bolo que ela quer lá da padaria, que eu não sei se é lá grandes coisas, ou ela pode pagar R$ 300 e ter um bolo melhor, porque tem a sua assinatura, tem o seu posicionamento, você enxergou uma oportunidade de mercado e está atuando no seu nicho. Então, isso é muito poderoso. E aí, na hora que você vê esse meio que esse Ikigai aqui reformado, é muito importante que você pense que tudo funciona, todo o caminho, toda a estratégia e todo modelo de negócio, eles dão certo. A pergunta mais importante é: o que faz mais sentido para a vida que você quer ter? Você precisa sempre se perguntar: mas por quê? Ué, porque tem gente que vai se matar de trabalhar
E tem gente que não quer fazer isso e vai continuar também monetizando conhecimento. Vou trazer um exemplo. Eu tive recentemente com uma mentora e ela falou que quando você começa a empreender, na opinião dela, é o que ela chama de big idea, de grande ideia. Ela fala muito isso. Se tá doendo, não tá legal. Se tá desconfortável, não tá legal. Se tá ruim, não tá legal. Então, ela acredita que o empreender, o fazer negócios, ele não precisa ser doloroso. Isso faz sentido para a vida que ela quer ter. Mas ela conhece uma pessoa que é uma concorrente dela, e essa concorrente diz para ela que não. A concorrente dela prega que, olha, eu demorei 10 anos para tirar férias e para ter sucesso você tem que pagar um preço. As duas vendem o mesmo produto, só que cada uma tem o seu sentido, o seu olhar para a vida de uma forma diferente. É isso que eu quero trazer para você. É você escolher o que mais traz encanto para sua alma, o que mais conecta com você. E fazer essa pergunta: o que que faz sentido para a minha vida, para a vida que eu quero ter? Porque aí você vai decidir quais são os passos que você vai fazer para poder trilhar o objetivo que você quer alcançar, com base no que eu trouxe também anteriormente. Entendendo o seu perfil, o seu posicionamento, o seu nicho, o seu diferencial, a sua área de atuação, tudo isso para fazer você se fortalecer mais para o seu negócio, para você conseguir monetizar com o seu conhecimento. E aí, pensando que o seu saber ele vale ouro, estratégias para você transformar conhecimentos em renda, nessa nossa jornada aqui, a gente vai pensar de forma estratégica, nós vamos pensar, questionar e reorganizar. É isso que eu vou entregar para você hoje. Nós vamos pensar, nós vamos questionar e nós vamos reorganizar os nossos pensamentos acerca do que a gente faz em termos de negócios. Então, vamos pensar no nosso modelo de negócio. Para mim, existem outros modelos, mas os melhores são o B2B e o B2C. O que é o B2B? O B2B é business to business, empresa para empresa. Eu sou uma empresa e vendo para uma outra empresa. Eu sou a Academia do Conhecimento e vendo para o IPPE. A pessoa tem uma padaria e ela vende para uma outra empresa os produtos dela, por exemplo, para as festas corporativas. Mas tem o business to consumer, ou client, que é o business, o negócio para cliente, empresa e cliente. E isso acontece com a gente. Então, pensando em negócio para negócio, empresa a empresa, você tem produto pronto, você tem produto customizável, produto digital, produto educacional, você tem serviço personalizado, exclusivo, educacional, você tem consultorias, assessorias, mentorias. Tem isso. Ah, mas o que que é um produto pronto? Um produto pronto é um cosmético que você compra na loja da Ana Boson, na mão da Ana Boson. Comprei um produto para o meu rosto, para trabalhar a longevidade. Um produto customizável.
Um caderno. Em vez de você comprar um caderno lá na leitura, você vai pedir alguém para fazer um caderno com a sua marca. Produtos digitais. Tem produtos digitais, né? Tem programa de venda, programa Comunicação Confiante, programa Acelera. Você tem produtos educacionais, você tem serviços personalizados. Então, por exemplo, um serviço personalizado. Você cria uma jornada diferenciada de massoterapia para o seu cliente. Que existe isso? Existe. E aí você pode fazer um serviço, além de personalizado, exclusivo para ele, aonde você inclui óleos essenciais, um sistema de velas aromáticas, um pacote de massagem diferenciado, serviços educacionais, consultorias, assessorias, mentorias. Tudo isso você consegue fazer de negócio para negócio. Ah, mas tem como eu fazer isso para o corporativo? Tem, mas você pode fazer isso que eu disse para você por cliente, que é o business, que é o B2C. Então dá para você fazer com produto pronto, customizável. Todos esses exemplos que eu trouxe para você, você consegue trazer para o B2C. O que eu falei do B2B, você consegue trazer para o B2C. Esses dois, na minha opinião, são os melhores cenários para você poder monetizar com seu conhecimento. São excelentes. E aí, eu queria que você colocasse aqui no chat qual que é o seu. Qual que é o seu negócio? Escreve aqui no chat para mim, para eu poder ver o que que você faz, até para eu conhecer. E outras pessoas também conhecerem o que que você está fazendo. Tô vendo aqui, ó. A Elisângela escreveu: Eu tenho uma agência de turismo online. Ótimo! Muito bom. Aqui, A Rosemary, Olivia, sou costureira. Fala, Elisângela. eu vou abrir aqui a câmera, fica mais coisa. Inclusive, sobre isso que você falou, né? Minha área de atuação e meu perfil. Eu trabalhei numa agência 10 anos e eu queria trabalhar por conta, mas não sabia o quê. O que que eu ia fazer? E quando eu pensava em ter minha própria agência, mas não física, eu pensava que eu estava traindo a minha patroa, sendo que eu moro em Ah, outra cidade. Eu moro num sítio, isso também me trouxe uma vontade de trabalhar numa coisa que eu não tivesse que sair do sítio todos os dias e tudo. Eu fiquei 2 anos, nesses 10 anos de trabalho, eu fiquei um ano e meio, um último ano e meio, sofrendo, porque tudo que eu buscava, que estava relacionado onde eu moro, o estilo de vida que eu estou tendo aqui, que é tranquilo, silêncio, esbarrava nas coisas que eu queria. Tinha que sair todo dia. E o vender online encaixava direitinho. Mas aí eu achava que eu estava traindo a minha patroa. E de jeito aí nenhum. quando eu fui conversar com ela, ela também achou que eu estava traindo ela. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e eu estava conversando com ela, ela foi e falou para mim assim: Oi, Elisângela, se fosse assim, não teria ia ter só Coca-Cola, não ia ter a Pepsi Cola, não ia ter ter até Picolino Cola, e todo mundo tá vendendo e tal. Não tem só a agência dela e tudo. E aí a minha patroa ficou chateada e mais oprimidinha eu fiquei. E aí essa minha amiga me falou para mim assim, faz uma lista de clientes da agência que você atende e que foi para a agência através de você. Gente, pasme, vocês não vão acreditar. 70% era gente que foi para a agência através de mim. Porque como eu saio muito, frequento muitos lugares, tenho muitas amigas professoras, então assim,
Aí eu falava de viagem, eu viajo, então acabava eu influenciando. Eu não tinha essa consciência que eu estava, além de gerindo toda, porque uma das coisas também que me deu desconforto lá, porque eu fazia tudo. Ela não sabia Sim. vender uma passagem aérea. Ah, Ela não conseguia ficar sozinha, porque ela só sabia vender o pacote dela de ônibus para Caldas Novas, só isso. Então, se ela ficasse sozinha, aliás, ela não ficava, se ela ficasse sozinha para eu ir, por exemplo, no banco ou no banheiro, quando eu voltava, o cliente estava lá me esperando. E a parte administrativa, a parte de angariar empresas para a gente vender, era eu que pesquisava. Às vezes o cliente chegava e falava assim: Ah, eu vi na Snow, tá mais em conta. Aí eu já ia no Google, caçava Snow, já cadastrava a empresa na Snow, já passava a vender Snow, entendeu? Aí eu falei assim: gente, eu tô fazendo tudo. E aí, mas a parte que os clientes, a maioria tinha ido através de mim, isso eu não tinha consciência. E eu fiquei então, olha chocada. só. Veja só que interessante. A gente tem aqui, Elisângela, você como agência de turismo, e nós temos, é isso que você disse, nós temos agências de turismo de vários tipos. Esses dias para trás eu vi uma agência de turismo aonde a mulher trabalha com 60 a mais. Ela tem Foi. uma agência aonde ela cria pacotes ao longo do ano, as pessoas pagam em euro, vai uma mulherada com ela aonde ela vai conhecer a Toscana, aonde ela vai conhecer Dubai, aonde ela vai passar o final do ano no México. Eu falo porque eu entrei lá no pacote para poder ver para minha mãe. Uhum, E aí, veja só como é que é lindo isso. A pessoa que trabalhava com você lá, que era a dona da agência, uhum, ela não conseguiu enxergar isso. Ela não uhum. percebeu que o cenário na área de turismo É amplo. é um oceano azul para todo mundo. Uhum. É tanto E que eu você falei com conseguiu ela ver assim, isso. é, eu posso vender para você os seus pacotes, que é o que a gente fazia das outras empresas, porque eu não tinha interesse de montar pacote. Montei uma vez, essa coisa do perfil também. Montei uma vez, não tem nada a ver comigo. Dá uma dor de cabeça, o povo não paga, dá uma ansiedade e pague, não paga, o hotel cobrando. Eu não tenho paciência, eu já quero vender o pacote pronto, a empresa me dá minha comissão e a empresa fica com a pressão de conseguir a quantidade de clientes que para encher o Resolve. que também foi um ponto que eu escolhi. Eu não quero sofrer. Prefiro ganhar um Ótimo. pouco menos, mas garantir que o cliente vai, do que ficar ligando para um, ligando para outro, focando num pacote só para ter volume para um ônibus ir. Não quero Então, isso. isso aí vai ao encontro dessa parte nossa aqui, ó. Quando eu pergunto para você qual que é o seu negócio e vocês mostram para mim todos os negócios seus de atuação, que eu já tive a Uhum, oportunidade de conhecer aí dentro do IPPE, vai ao encontro dessa primeira pergunta aqui, ó. O seu perfil, a sua visão, que a Elisângela está trazendo aqui, e uhum. aí tem essas quatro perguntinhas para vocês poderem responder e pensar. A primeira é: onde que você quer chegar? Então, você, Isso. Elisângela, você já tem uma visão de onde que você quer chegar. Você já pensou assim, peraí, eu quero trabalhar aqui na minha casa, online, e quero vender os meus pacotes, receber da operadora e finalizar por aqui. Isso é o seu desejo. Onde que eu quero chegar? Uhum. Aqui na minha cidade, eu quero ser conhecida com a maior empresa de turismo online, com um atendimento 5 estrelas e de excelência para o meu público. Isso. O que que é fundamental para você? O que que é essencial para você? Tudo isso, gente, vocês precisam começar a colocar na balança. O que que é É. fundamental para mim? O que que eu quero agora como prioridade? A Elisângela deixou claro aqui. A minha prioridade é online. Quero ficar no Até conforto da minha casa. isso. Quero E ficar no quando silêncio da minha casa. eu até cheguei, eu tenho uma loja na cidade, no bairro onde eu morava, e eu montei um escritório lá fiz tipo um coworking, um espaço que se o cliente quisesse ser atendido presencial, porque como eu tinha acabado de sair, poderia ter aqueles presencial.
Eu não atendi. Lá, eu fiquei 2 anos com a loja praticamente fechada. As pessoas que eu atendi lá foi que eu, tipo assim, vão lá, tipo, meio que forcei, marquei uma reunião com as do grupo. Aham. Aí depois, né, veio o Meet, aí eu já faço, ó, quem quer me ver, conversar e olhar nos meus olhos, eu faço uma reunião pelo Meet e tudo, e tem funcionado. E essa segunda pergunta aí, o que é fundamental para você? Quando a gente tem essa consciência do que é fundamental, igual para mim, fundamental era eu ter paz e não estar preso ao horário. Então, eu atendo cliente domingo, eu atendo cliente feriado, mas tem dia que é dia de semana eu não atendo ninguém, Então, porque eu isso quero é o estar. seu sucesso sincero. É a sua essência. É o seu sucesso É, sincero. Peraí. Ai, gente, o que que é sucesso para mim? Sucesso para mim é ter paz. Eu posso atender todo mundo, mas eu preciso ter paz. isso. E é você se Eu não fico. perguntar quem que você gostaria de se tornar. Às vezes você fala, olha, tem gente que fala assim, não, eu quero me tornar a pessoa mais conhecida no mercado mundial em vendas. Mas às vezes você quer ser só conhecida na sua cidade e nas adjacências. E Eu tá acho tudo que bem, gente. não é nem na cidade, eu acho que, porque como é online, então às vezes eu atendo pessoas de outros estados, de outros países. Mas eu quero ser conhecida como a menina que ajuda. É igual hoje, por exemplo, a cliente me mandou mensagem: você é maravilhosa, porque ela compra comigo desde da agência, né? Que eu conheci ela dentro do ônibus, é uma história assim. E aí eu vim e ela veio junto. Só que ela só comprava Cabo Frio, só Cabo Frio. Tipo, tem uns 9 anos que ela só compra Cabo Frio. Quando foi? E já tem o ano passado eu falei com ela: eu não vendo para você mais Cabo Frio, mas acabei vendendo. Quando foi esse ano, eu falei com ela: eu não vendo para você Cabo Frio mais, não adianta. Aí comecei a mandar vários destinos, vídeo de outros destinos, e aí ela começou a olhar as férias, né? Agora para junho. E aí eu falei assim: ó, eu te dou 3 opções. Eu te dou Maceió, Natal e Jericoacoara. Muito Eu te bom. vendo só esses 3 destinos. E aí, quando surgia promoção, eu mandava para ela. Aí ela acabou fechando Natal. Ela está em Natal. E aí ela volta sábado agora. Eu fiz o check-in para ela, que ela não tem costume com aéreo, né? Que ela vai para Cabo Frio por ser de ônibus. Ela tá assim apaixonada, me agradeceu por eu ter insistido Muito para bom. ela ir para outro destino. Então, Esse é tipo um assim, acho que eu quero só serviço, isso. esse é um serviço que você trouxe, que é um serviço de consultoria. E o seu serviço de consultoria, ele vem a partir da sua autoanálise. E o que que isso quer dizer? Por que que ela comprou com você? Ela comprou com você porque ela tem uma história com você. É, Então, gente, quando a pessoa ela resolve comprar de você, você tem uma história. A Elisângela tem uma história, a Ana tem uma história. Eu vi que vocês colocaram aqui no nosso, nas nossas anotações aqui no nosso chat, vocês colocaram, Lívia, eu trabalho aqui com roupas e acessórios, eu sou costureira, eu tenho um produto que vem da Coreia do Sul para beleza, saúde e cuidados da casa, roupas. Aparecida, ela é enfermeira, capacitação de profissionais para cuidar do amor da vida de alguém, concurso na área de saúde, tem o ateliê de costura, tem roupa 100% algodão, tem terapeuta complementar. Gente, tudo isso gira em torno da sua história. Lívia, gira em torno da minha história? Gira em torno da sua história. E aí, você precisa começar a pensar o seguinte, que é o que a Elisângela, a Ana, a Rosângela colocou aqui. O que que você faz de melhor que os outros? O que que as pessoas sempre te pedem? Às vezes você é uma pessoa que tira dúvidas, você é uma pessoa solucionadora de problemas, você é uma pessoa que é proativa. Na hora que alguém vai comprar algo de você, ela olha para sua história. Lívia, mas através da minha história eu consigo fazer renda? Gente, é lógico. Olha para os seus interesses. Olha para as suas atividades complementares, os seus hobbies, as suas paixões, as suas quebras de padrões.
Lívia, mas eu tenho quebras de padrões? Você tem quebras de padrões. Você tem coisas que você acredita que outras pessoas no mesmo mercado que você acreditam que não. Vou trazer um exemplo do meu mercado. Tem gente que acredita que só precisa ensinar a pessoa a vender, mas não ensinar ela a comunicar. Eu parto do seguinte princípio: não adianta você querer aprender vendas se você não dá conta de comunicar. Lívia, por quê? Porque vendas é comunicação, vendas é confiança, gente. Se você não dá conta de abrir a sua boca, criatura, você não vai dar conta de vender. Então não adianta você fazer um curso de vendas se você não passa antes por um processo de melhoria da comunicação confiante. Olha para a sua área de atuação. Quais são os seus diferenciais na sua área? Quais são os seus posicionamentos? As suas crenças. Você tem uma big idea. Qual é a sua crença? Por exemplo, uma crença da Elisângela é: olha, se você viajou mais de 3 vezes para o mesmo lugar, saiba que comigo você vai conhecer lugares diferentes. Por quê? Porque tem agência que não se importa com a trajetória e a jornada do cliente. Então, o diferencial na área da Elisângela é esse. E ela mostrou isso pra gente, quando ela trouxe a narrativa de que a cliente dela ia sempre para Cabo Frio, e aí ela falou: a partir de agora você vai para Natal, para Maceió, para Jericoacoara. Esses 3 destinos. Esse para que você está querendo ir, não vai rolar. Não vai dar mais para ir para Cabo Frio. E aí ela escolheu ir para Maceió, para Natal, quer dizer. Então pensa no seu diferencial, no seu posicionamento, na sua crença, qual que é a sua bandeira, quais são as suas forças, aquilo que você valoriza, aquilo que você usa, aquilo que você tem facilidade. Se você é enfermeira, igual a Michelle falou, Aparecida, eu tenho facilidade de trazer cuidados para o idoso, porque eu tenho uma história no hospital atrelada a isso. Eu sei cuidar, eu tenho essa crença de que a gente precisa cuidar de quem a gente ama. E aí é muito importante você transformar as suas fraquezas em forças. Uma fraqueza, por exemplo, que a Elisângela trouxe que ela tinha, é que ela tinha um escritório presencial. Aí ela achava que ela tinha que ir lá no escritório presencial e pagou o escritório por 2 anos, sem usar. O que que ela fez? Ao invés dela falar, eu não atendo mais presencialmente, ela inverteu a forma. Ela disse: olha, eu consigo te ajudar no home office e atender você com o mesmo conforto de um atendimento presencial. Com mais atenção, com mais carinho, sem precisar do deslocamento. Mas a sua jornada vai ser incrível comigo. Então você precisa começar a ter uma visão de onde você quer chegar, o que que é fundamental para você, o que que é prioridade agora, quem que você gostaria de se tornar e começar a olhar e fazer uma autoanálise para quem você é. Porque tem gente que olha e acha que a história dela não vale nada. E é a partir da sua história, dos seus interesses, é que você constrói a sua área de atuação, fortalece as suas forças e renova as suas fraquezas, transforma as suas fraquezas. Traz um olhar diferenciado, inovado para essa fraqueza. Porque o mercado pode dizer: ah, não, você não faz atendimento presencial mais. Não, eu não faço atendimento presencial, mas eu consigo fazer um atendimento fantástico do conforto da sua casa e eu aqui na minha casa, no meu escritório, e você vai ficar muito bem atendido, você vai ficar muito satisfeito. Ei, Olivia, e nesse tempo, tem 5 anos, fez fevereiro, né? Agora fez 5 anos. Eu tive só, assim, que eu lembro, uma pessoa que não quis comprar comigo porque eu não tinha um espaço físico. Eu até ofereci ir até a pessoa, falei com ele que eu atenderia pelo um cowork, que tem um cowork que eu peguei o endereço se caso precisasse, mas até hoje nunca precisou. Não, só essa pessoa que não quis fechar, não, você não tem agência, não sei o quê.
Aí falei, não, tudo bem, também fiquei em paz. Mas nunca deixei de vender por causa disso. Então, veja só, o seu posicionamento, ele está fortalecido. E aí, quando a gente fala de um posicionamento bem fortalecido, vem a questão do seu papel. E aí é você entender, dentro das estratégias para transformar o seu conhecimento em renda, quem é você? Se você está no perfil de aprendiz, no perfil de curador, de modelo, de mestre, ah, mas quem que é o aprendiz? É aquele que compartilha a sua jornada, mostra o que ele está fazendo, e aí você vai aprendendo junto com ele. Tem um curador, que é aquela pessoa que estuda e que ensina sem trilhar, mas ela consegue fazer isso. Tem um modelo. No caso aqui da Elisângela, eu acredito que a Elisângela seja o modelo, porque ela é a versão transformada do seu público. Então, você consegue, você é a transformação. Você passou por todo o processo de uma agência de turismo, conhece todo o modus operandi e você consegue, inclusive, ajudar o seu público a ter os melhores acessos, a pacotes e destinos aí diferenciados. E tem o mestre, que é aquela pessoa que tem muito repertório, muita experiência, muito resultado, fala de N coisas. Esses são pessoas que estão nesses grandes nichos no mercado, são áreas ainda que eu não atuo, que talvez a maior parte das pessoas aqui também não, né? No meu caso, eu sou a versão transformada do meu público. Eu sou uma comunicadora confiante. Eu te ajudo a ter uma comunicação confiante para alavancar sua vida profissional e pessoal. E eu uso essas estratégias de comunicação confiante para poder transformar a vida das pessoas e trazer conhecimento gerando renda para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Ah, mas por quê? Porque quem sabe se comunicar, comunicação é poder. Quem consegue se comunicar tem ouro nas palavras. Consegue fazer dinheiro rápido. Não, não é possível, consegue. Olha uma pessoa que se comunica bem para uma que não se comunica. Olha o resultado dela e olha para quem não sabe falar. Tá na cara, gente. Comunicação é sucesso na certa. E isso aqui, esse formato de estratégia para você poder transformar o seu conhecimento em renda, todo esse escopo que eu estou passando para você aqui de visão, de autoanálise, de papel, isso não é besteira, não. Isso é algo que você precisa começar a analisar, porque isso vende, isso conecta, isso emociona as pessoas. Elisângela está falando, kkk, comunicação é vida, é isso mesmo. E aí, olha só que interessante. Nunca abandone a sua identidade e o seu jeito de fazer as coisas para poder caber numa caixa que não é sua. O seu jeito de fazer as suas coisas vai te levar longe. Não caibam numa caixa que não é sua, não caibam num espaço que não é seu. Sabe por quê? Porque se você tiver num espaço que vai tolir a sua identidade, você vai ter dor de cabeça, você vai ter taquicardia, você pode ter um AVC, pode ter uma parada cardíaca. Por quê? Porque você está farta de fazer as coisas daquela maneira engessada, sendo que você pode ter liberdade para criar e testar quais são as melhores formas que te deixem mais confortáveis e sejam formas assertivas para o seu modus operandi de fazer. Então, tem gente que fala, ah, mas precisa fazer 300 mil lives por ano. E tem gente que diz, olha, eu não preciso fazer live, eu estou vendendo. Olha para você o que fica melhor. O que se adequa mais, o que te dá mais paz, o que é confortável para você. Porque eu também tenho essa crença. Se tá doendo, não tá legal. Se tá desconfortável, não tá legal. Se tá ruim, não tá legal. E isso é muito verdade, porque o meu Instagram, ele tá lá, tá bonito, ele não tá feio, não. Só que a última publicação foi em 2023. Por quê? Eu quis dedicar mais ao status, a quem vem até mim. Então, quem chega por indicação, eu salvo o número e eu sempre falo, gente, olha os meus status. Então, meus status, por dia, eu tenho muitas visualizações. E eu prefiro ter esse contato, até porque eu não quero ficar presa, oprimida e tudo.
Sim, eu consigo desenvolver. Aí, às vezes a pessoa fala, eu já falo, pode ir lá no meu Instagram, mas você não vai encontrar promoção, você vai encontrar algumas coisas lá. Às vezes eu coloco alguma coisa em status, mas eu não fico alimentando ele. E eu tenho conseguido fluir, sabe? Tem vendido. eu penso que é o seguinte, se por status você está conseguindo fazer uma boa venda no WhatsApp, Isso. se você der uma movimentação mínima que seja no seu Instagram, eu arrisco dizer, e aí tem que saber se você vai querer sustentar isso também. Eu arrisco dizer que você vai dobrar o seu faturamento. Eu arrisco dizer para você que se você começar a utilizar também o Instagram, além do status do WhatsApp, você vai dobrar o seu faturamento em menos de 6 meses. Por quê? Porque o Instagram, ele tem uma boa entrega. Se você tem uma recorrência de publicação, e detalhe, eu não estou falando de gestão de tráfego, não. O que eu estou dizendo inicialmente é utilizar o orgânico do Instagram, entregando para as pessoas que te seguem. E aí, o que que eu recomendo? Sinta como que está o mercado. Sinta como o mercado vai reagir no Instagram. E aí, é você saber também se você vai sustentar isso. Por quê? Porque tem gente que consegue dobrar o faturamento, mas está sangrando, está morrendo. Então, é saber assim também. Peraí, eu quero assumir essa outra responsabilidade? A Eu quero deixar o questão meu negócio operando do jeito que está, ou eu quero aumentar mais o meu faturamento? Aí a decisão é com você, Elisângela. porque a outra coisa, igual, por exemplo, as mensagens que chegam no Instagram, aí eu já tenho que atender uma boa demanda no WhatsApp, mas atender as mensagens do Instagram, e por mais que lá tá escrito assim, ó, entre no WhatsApp e tal, o povo não entra, fica esperando aqui, você não me Fica respondeu, esperando. não sei o quê. Então é saber isso. Se você quer crescer, se você quer crescer, tem as dores do crescimento. Se você não quer crescer, continua lá no WhatsApp. Se fosse você, dava uma movimentada no Instagram, atendia o povo pelo direct do Instagram, levava o pessoal através do link para o WhatsApp e fazia essa chegada das pessoas por lá e aumentava o seu faturamento. E se fosse o caso, você colocava mais um atendente para poder atender, para você poder melhorar. Por quê? Porque a gente está falando justamente disso. A gente está trazendo hoje na nossa conversa aqui como é que você pode utilizar o seu conhecimento para gerar renda. Então, o que eu mais quero aqui nessa conversa que a gente está tendo é você fazer mais dinheiro, minha amiga. Se você está fazendo 10 mil e você pode aumentar o seu faturamento para 20 mil mensal, uai, gente, qual que é o problema de você crescer 20 mil, 10 mil a mais? Não tem problema nenhum, tem não. Dinheiro é bom, gente. É muito bom fazer dinheiro. Quem ganha é criança, adulto faz dinheiro. Então, olha para o seu nicho, porque esse problema aí que você tem, Elisângela, é um problema pequeno. Se a gente for olhar, é um problema pequeno. A pessoa chegou no direct, ou se coloca uma mensagem automática ali, ou você já entrega o link para ele. Olá, vamos conversar através do chat do WhatsApp, porque será mais confortável para realizar o seu atendimento. E a pessoa vai encontrar com você no chat. E aí ela já te dá um oi e você já começa. Então, isso não é problema. Isso é solução. Solução para você dobrar o seu faturamento e crescer mais com esse conhecimento que eu estou entregando aqui para você. E eu espero que as pessoas que estejam aqui conversando comigo, escutando essa palestra e esse diálogo, vocês estejam comigo. E se vocês estão comigo e está fazendo sentido, dá um sim aqui no nosso chat para eu poder saber que o movimento está acontecendo. Porque a gente está falando de dinheiro. Tudo que eu estou dizendo para você aqui é sobre dinheiro. Dinheiro. Então, olha para o seu nicho. Olha para o problema, às vezes, qual que a gente tem macro e micro. Você tem, às vezes, um problema específico para muita gente diferente. Então, às vezes, você tem lá uma pessoa que faz bolo. Ela faz bolo, mas
As pessoas têm dores diferentes. Ai, eu quero um bolo desse jeito, eu quero um bolo A, eu quero um bolo C. Tá, o povo é diferente. Peraí, mas como é que eu faço, então? Vamos nichar esse bolo? Vamos fazer um bolo onde eu consiga atender esse povo diferente de uma forma mais simples? Vou montar um pacote aqui, de maneira que eu consiga atender as pessoas de uma forma mais simples? Eu consiga ganhar velocidade nesse atendimento? Tem gente que tem vários problemas para um público só. Vamos identificar qual que é o problema principal desse público? Tem gente que tem negócio que tem vários problemas para vários públicos. Essa pessoa que tem esse negócio, vários problemas para vários públicos, ela tem um negócio macro maior. Então, provavelmente, no B2C ou no B2B, negócio ou negócio cliente, ou você tem um problema específico para muita gente diferente, ou você tem vários problemas para um público só. E aí é importante que o quê? Você consiga encapsular essa questão. Mas como que você encapsula isso? Como você consegue fazer com que esse formato ele seja entendível? Quando você consegue formatar uma comunicação diferenciada. Então, dentro do seu nicho, faça essas perguntas. O que que acontece no seu nicho que você não concorda? Por exemplo, no caso do bolo. Mães sobrecarregadas, mães tendo que parar o seu movimento, os seus negócios para poder fazer um bolo. Ah, eu não concordo com isso, não. Essas mulheres têm que parar de fazer bolo e eu vou fazer bolo para elas. O que que você enxerga diferente que pode ser aproveitado? Eu posso fazer uma big festa na escolinha dos filhos ou num salão de festa que ela quer. Mas eu não estou falando que é aquelas big festas. Às vezes ela quer fazer uma coisa mais simplista, mais íntima, e ela contrata você para fazer o serviço. O que que você já faz, mas você não comunica que você faz? Ela faz um bom briefing com essa mãe, ela entende quais são as necessidades desse, dessa criança, qual que é a forma, o jeito que ela quer. Ela não quer um bolo, ela quer o bolo fatiado. Ela quer o bolo para a criança poder levar para casa, ou ela quer fazer uma festa invertida. Ela quer cantar o parabéns no início para as crianças poderem brincar durante o evento. Mas ela não quer se preocupar com isso. Ela vai pagar alguém para fazer isso. E qual que é o ponto fraco que poderia ser um diferencial? Não sei, ela tem um ponto fraco lá que como que ela vai fazer para poder convidar os coleguinhas? Então você vai montar uma forma de trazer os coleguinhas. Você também ajuda na questão com um especial. Você tem um amigo que faz o especial das crianças e faz uma baldeação para todo mundo poder chegar igual dentro da festinha. Não, gente, eu tô devagando aqui, mas esse negócio é um negócio interessante. Pena que eu não faço bolo. Então, tem diferenciais. A mesma coisa no nicho da Elisângela. O que que acontece no nicho da Elisângela que ela não concorda? Ah, gente, eu não dou conta de cliente ficar comprando pacote fatiado. Pega uma hospedagem aqui, pega um translado acolá. Não, não dou conta. O que que você enxerga diferente pode ser aproveitado? Eu posso ter um CRM, onde eu tenho todos os meus clientes, eu consigo identificar quais são as movimentações, os tipos de férias que eles tiram e posso oferecer pacotes a longo prazo com preços melhores para que eles consigam comprar. E o que que você já faz, mas que você não comunica? Esse atendimento personalizado, eu não comunico que eu faço isso para o meu cliente. O cliente precisa saber. Então, você precisa publicar lá no Instagram que você faz o atendimento personalizado. Você vê qual é a necessidade de cada cliente. E qual é o ponto fraco que poderia se tornar um diferencial? O ponto fraco poderia ser, olha, eu atendo só online, mas o meu online é um atendimento personalizado e de excelente qualidade, aonde eu vou entregar para você o passeio que você merece, o melhor passeio da sua vida, seja ele no Brasil ou internacionalmente. E você saber comunicar isso de uma forma tão confiante, mas tão confiante, que você consegue convencer aquela pessoa de que aquilo que você sabe, ele vai pagar o preço que vale.
porque ele quer a transformação. Ele não está vindo até você porque ele está olhando o preço. Ele está vindo até você porque ele acredita na transformação. E isso é fabuloso. Quando as pessoas começam a entender que quem vem por preço, vai por preço. E aí você precisa olhar o seu desenvolvimento pessoal. Para você poder transformar o seu conhecimento em renda, você precisa começar a pensar no que é que você precisa evoluir em você. Lívia, mas como assim? Precisa evoluir na sua comunicação? Precisa evoluir na sua forma de vender? Precisa evoluir na crença que você tem sobre você? Qual que é o comportamento que está te segurando? Um comportamento que pode te segurar é você acreditar que só com o WhatsApp você consegue monetizar, sendo que você tem um Instagram e você pode direcionar as conversas do Instagram para o seu WhatsApp. Qual que é um outro comportamento que está te segurando? Vou contar uma coisa para vocês. Ali nos anos 2019, quando eu comecei a trabalhar muito no digital, com Instagram, com Facebook, com YouTube, o comportamento que me segurava era que eu tinha pavor de fazer live. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Fazer live para mim era um custo. Era uma coisa insuportável. É melhor fazer uma live ou ter uma faca apontando para mim? É melhor ter uma faca apontando para mim, porque pelo menos eu não vou aparecer no vídeo. E aí eu tive que mudar esse comportamento. Então hoje eu sou uma pessoa que, se eu precisar de participar de uma live, de fazer uma live, de encarar uma live, e, meu filho, eu encaro com o pé nas costas. E aí você precisa começar a entender o seu desenvolvimento pessoal, em quais áreas de desenvolvimento pessoal você precisa focar primeiro. E uma delas, gente, é a sua comunicação. Porque, olha, nesse mercado de transformar conhecimento em renda, se você não tem comunicação, você fica emperrada. O seu negócio fica completamente travado. Então, olha para o seu nicho, olha para os seus diferenciais, avalia o seu desenvolvimento pessoal, faz pensar mesmo no que está te travando, o que está te impedindo de crescer. Às vezes é só a crença em rede social. Ah, esse negócio de rede social aí não funciona, esse negócio não dá certo. Eu vou falar um negócio para vocês, muito sinceramente. Quando a gente trabalha com rede social e se dedica, você tem chances de fazer um pico de faturamento. Um pico de faturamento é possível. Agora imagine vários, só porque você tem conhecimento. E tem formas de você fazer isso. Lívia, mas como? Vou te mostrar. Invista mais tempo fazendo o básico bem feito todo dia, de forma consistente, do que buscando uma única fórmula milagrosa. Tenham consistência. Hoje, nós estamos numa era, num momento, em que é necessária a sua consistência. Ai, mas eu fiquei 3 semanas sem fazer as minhas postagens das minhas redes sociais, sem aparecer no meu WhatsApp, sem aparecer no meu Instagram. Gente, retoma, segue a vida. Você pode parar e descansar, mas parar em definitivo não é uma opção.
É esse seu querer, é esse negócio que faz seu olho brilhar, que está fazendo você ficar vivo nesse rolê. Então acredita, insista. E veja só, é muito importante você entender do seu público, do seu ICP, que é o seu Ideal Client Profile. Nada mais é do que o seu perfil de cliente ideal. Mas eu gosto de usar essas nomenclaturas diferentes para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o que tem sido falado no mercado. E aí, é muito importante você olhar o perfil demográfico do seu cliente. Lívia, mas como que eu olho o perfil demográfico? E você avaliar também qual que é o perfil comportamental dele. Por quê? O crescimento do seu negócio está no seu poder de observação. O seu negócio vai crescer se você começar a observar e a olhar para as nuances, para os números, para os resultados, para os perfis dessas pessoas. O que que é o perfil demográfico? O perfil demográfico nada mais é do que a sua persona. Vamos pensar no seu cliente de 12 meses para trás. Então vamos pegar junho de 2025 até junho de 2024. Pensa naqueles, vamos pensar entre 5 a 7 clientes que você olhou e falou assim: gente, que cliente perfeito. Um cliente que não fica chorando preço, um cliente que amou o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, um cliente que teve resultado, que gostou do que você fez por ele, um cliente que te indicou, e esse cliente ele está voltando para você também. É uma possibilidade. Esse é o perfil demográfico de um bom cliente. Então vamos pensar, por exemplo, no negócio da Elisângela, que a Elisângela trouxe aqui para gente. De 12 meses para cá, se ela mapear entre 7 a 5 perfis de clientes, se ela entender quem são essas pessoas, então às vezes é uma mulher que é solteira e gosta de fazer viagens como mochileira. Livre é possível? É. Ela pode ter uma mulher que é mãe solo e tem filhos, e ela quer um lugar que tem ótimos playgrounds para as crianças poderem se divertir, inclusive os filhos adolescentes, com total segurança. Você tem casais jovens, que tem o rapaz e a moça que estão namorando, que estão casados e que querem fazer umas férias diferentes, inusitadas, com passeios turísticos, com aventura. E ela tem um outro perfil que são casais de idosos. Então, os filhos já estão criados e agora eles querem gastar a aposentadoria deles. Com o que, Lívia? Ah, fazendo viagens. Viagens dentro do Brasil, viagens internacionais. Então, você mapeia esse perfil demográfico dessa pessoa. Entende o comportamento. Casal de idoso. Viagem para Salvador, na Bahia. Esse casal queria um resort. Para quê? Para ficar de boa, tranquilo, tudo pago, all inclusive. Então não chorou preço, não ficou irritado. Passeio seguro. Não querem andar de escuna. Esses passeios de escuna no meio do mar, eles não querem isso não. Vocês querem terra, quer chão.
Mas vamos pegar o casal que começou agora. Tem o rapaz e a moça. Esse mesmo passeio. Quer conhecer a Ilha do Frade? Passeio de escuna. Quer conhecer o Projeto Tamar? Ver as tartarugas lá na Praia do Forte. Pessoal amou, gostou. Essa mãe solo, que tem duas crianças, tem um adolescente e um menino pequeno. Os meninos lá gostaram do playground. Conseguem perceber que quando você mapeia o perfil demográfico das pessoas que vêm até você, fica mais fácil de você conseguir identificar para qual público você está falando e quem é que está comprando de você. Gente, isso é de explodir a cabeça. Essa informação que eu estou te dando aqui é ouro em pó. Pensa 12 meses atrás, a partir de junho de 2026 até 2025, até junho de 2024. Olha para o seu público. Entre 5 e 7 pessoas que compraram o seu produto, o seu serviço, identifica o que é que aconteceu de positivo nessa jornada. Olha para o perfil comportamental dessas pessoas. Tem resultado, te indica, respeita seu produto, gosta das entregas, se empenha, é comprometida. Tudo isso conta no momento de você conseguir compreender quem que é esse público, porque é o que eu disse aqui. O crescimento está no poder de observação. Observa as pessoas que compram de você. As pessoas que compram de você é um perfil que está sendo construído em que você pode dialogar com elas. E você pode vender o que você sabe para elas. Lívia, mas qual que é o perfil demográfico do seu público? Para você poder fazer conhecimento, para você poder transformar o conhecimento em renda. Eu tenho dois públicos. Eu tenho um público que é um público de mulheres e eu tenho um público de homens. O público de homens são pessoas que estão em fase de assumir cargos de liderança ou estão em cargos de superintendência. São pessoas em torno dos seus 40 a 60 anos de idade. Perfil comportamental. Querem ter uma fala menos agressiva, menos violenta, mais humana. Querem ser mais duro com os problemas, suave com as pessoas. Querem ter paz para gerenciar os seus times. Perfil do público de mulheres. Mulheres que são analistas em transição para pleno, sênior. Mulheres em transição de analista para liderança. Perfil demográfico entre os seus 35 e 55 anos. São mulheres que são casadas e têm filhos, e outras são solteiras sem filhos. E que têm o desejo de não serem interrompidas enquanto falam e querem ser reconhecidas como as comunicadoras confiantes para que consigam trabalhar melhor em reuniões, realizar melhor apresentações e serem respeitadas, serem escutadas. Perfil comportamental dessa mulher. Ela quer sair de uma comunicação passiva para uma comunicação mais firme e confiante. Ela quer sair dessa comunicação passiva e ser uma interlocutora em mesas de reuniões. Ela quer ser valorizada, validada e reconhecida pela profissional que ela é por meio da comunicação confiante. Então, a gente tem dois perfis demográficos diferentes, perfis comportamentais diferentes. E aí você precisa entender qual que é o nível de consciência dessas pessoas. Aonde você tem níveis de consciência, eles são níveis de consciências
diferentes. Então você precisa aumentar o nível de consciência. Lívia, mas o que que significa isso? Vou trazer um exemplo simples aqui. Vamos imaginar uma pessoa que ela não está conseguindo enxergar quando ela precisa pegar um ônibus. E ela acha que todo aquele letreiro brilhante do ônibus é um problema do ônibus. E esse ônibus aí fica brilhando, eu não consigo enxergar nada. Ela está na fase inconsciente do problema. Ela acha que enxergar o letreiro daquele jeito é assim mesmo. A vida segue. Só que na hora que ela conversa com alguém no serviço dela, ela começa a identificar que o problema não é o letreiro. E a pessoa fala com ela assim, fulanas, você já pensou que você precisa usar um óculos? Antes ela estava inconsciente do problema. Agora ela está consciente do problema. E a pessoa trouxe uma solução para ela. Olha, você está precisando de usar um óculos. Aí você pensa, caramba, será que eu preciso mesmo usar o óculos? Aí você vai no oftalmologista. Quando você vai no oftalmologista, você está consciente da solução. E aí ele te oferece uma receita, depois que você faz o exame, e você vai atrás do produto. O produto é o quê? É o seu óculos. E aí, quando você está consciente do produto, quando você chega na loja e pede o óculos com a receita oftalmológica, a menina te faz uma oferta. Olha, vou vender um óculos para você. Você compra dois e você ganha uma lente de brinde. E aí o que acontece? Você está totalmente consciente porque você entendeu da sua dor. O letreiro do ônibus, ele estava ilegível. Não é porque assim é a vida, é porque você não estava usando um óculos. Então, a partir do momento que é trazido para o seu nível de consciência que você precisa de um óculos, você vai atrás da solução para aquela dor. E aí você sabe qual que é o caminho que você precisa traçar. Eu tenho que ir no oftalmologista, eu pego a receita, vou na empresa, o Centro Visão, olho qual que é o óculos, faço a lente, uso o óculos, resolvo o meu problema. Então você está totalmente consciente. Isso é maravilhoso. Então o seu cliente, ele precisa estar consciente de que ele precisa do seu produto. Ele precisa de você. Porque assim ele vai se tornar um potencial pagador. E aí, a forma como você comunica é importante porque o nível de escolaridade das pessoas e a forma de cognição delas é diferente. Então, a forma de percepção delas é diferente. Então, o quão atrativa está a sua comunicação para você transformar o seu conhecimento em renda. Por quê, Lívia? Porque venda é comunicação. Comunicação é confiança. Se você não gera confiança entre você e a pessoa que quer comprar o seu produto, você precisa ajustar a sua comunicação. Tem problema na sua comunicação. E eu estou mostrando para você aqui um passo a passo de como que você pode resolver isso. E a partir disso, nós temos o perfil psicológico dessa pessoa. O perfil psicológico dela é você identificar, por exemplo, quais são os desejos dela. Os 4Ds. Quais são os desafios dessa pessoa? Quais são as dores? Quais são as dúvidas, as desilusões? A Aparecida que falou que ela trabalha com idosos. Quais são os desafios, as dores, as dúvidas e as desilusões das pessoas que precisam de um cuidador de idoso? Você precisa comunicar isso para as pessoas que você dá curso. Desafio, às vezes, de entender e ter paciência
quais são as dores, o que que vai ser do meu pai e da minha mãe que estão envelhecendo. Lívia, mas eu preciso falar sobre isso. Mas eu venho do curso de enfermagem para cuidar de idoso. Minha querida, se você não falar das dores dos filhos para cuidar dos seus pais, eles não vão se conectar. Eles não vão querer fazer o curso de idoso, porque o curso de idoso, ele não é só para uma pessoa que quer fazer o curso. É para aquele filho que quer ter mais informações sobre como que é passar por essa fase. Então você pode abrir a boca do funil. Você abre o nicho de entrada de novos clientes. Você não vai ter só pessoas que querem cuidar de idosos, você tem pessoas que têm pais idosos e que precisam te escutar para fazer, às vezes, um curativo, para olhar como é que fica uma cama, entender como faz a compra de uma fralda geriátrica, não perder a paciência com os pais. Então, além da chegada de novas pessoas, porque sabe que tem um mercado amplo chegando nessa área de longevidade, nessa área da geriatria, você tem os filhos também, às vezes os netos, que querem passar por esse processo de transformação para conseguir entender essa nova jornada que está sendo inserida na vida deles. Lívia, mas eu consigo transformar esse conhecimento em renda? Gente, mas eu estou mostrando aqui da possibilidade. Faz post falando sobre as dúvidas das pessoas, mas além de post, faz vídeo. Ah, mas por que que eu preciso fazer vídeo? Porque vídeo conecta mais. Vídeo transmite a sua autoridade. Vídeo transmite a sua credibilidade. O vídeo faz com que a pessoa ela sinta o seu posicionamento, porque o seu posicionamento é a maneira como você se coloca no mundo. Ah, mas tem um monte aí de cuidador de idoso, de enfermeira falando sobre isso. É, mas na sua área de atuação, o seu posicionamento é um diferencial. O seu mercado é diferente. A forma como você inova, porque você tem valores inegociáveis. E às vezes os valores inegociáveis do mercado é diferente dos seus. Você mesma colocou. Cuidar de quem amamos com amor. Quer um valor mais inegociável do que esse? Tem um monte de lugar aí que vende o curso, mas não fala de amor. Fala só de cuidado. Mas cuidado com amor é diferente. Porque tem um monte de gente que cuida, mas não ama. Profundo isso. Medos, erros, suas crenças, seus inimigos. O seu inimigo é o meu inimigo. Vamos lutar junto contra ele. Qual que é o inimigo de uma pessoa que trabalha na área de enfermagem com cuidado com idosos? Maus tratos. E não é por causa do estatuto do idoso, não. É por valor mesmo. Acredita que isso é inadmissível. Então você coloca um plus. Você ainda tem uma aula específica que você dá de brinde, que está gravada, e você deixou lá na plataforma, que você fala sobre o Estatuto do Idoso, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira diferente, para que as pessoas entendam que não é só pelo Estatuto que a gente cuida das pessoas que estão envelhecendo. A gente cuida das pessoas porque nós amamos. E aí você inclui curiosidades. Então, é entender esse perfil. Presta atenção, eu gosto muito dessa frase. O crescimento está no seu poder de observação. Olha o que eu tenho para dizer para você. Muito sinceramente, se você não começar a observar realmente o seu público, você não consegue transformar o seu conhecimento em renda, porque você está tirando para tudo quanto é lado, sendo que se você ter um nicho, trouxer um nicho para você, bem estudado, igual isso aqui que eu estou te entregando, você consegue ter mais assertividade na sua forma de comunicar e atrair as pessoas certas para o seu negócio. Por isso que eu falo que é um modelo de negócio inteligente. Você não tem que olhar para o seu ICP
de forma aleatória. Você não tem que olhar para o seu público jogando uma granada. Vou jogar uma granada, pá, e aí eu pego todo mundo. Pega quem precisa e quem não precisa. Livre, mas como? De forma ordenada, de forma assertiva, específica. Você não joga uma bomba, você é um snipe. Atira lá no ponto certo. Livre, mas quais são os efeitos colaterais? Você vai gastar menos energia. Você vai ter poder de ação. Vai ter tempo. E esse lead, essa pessoa, ela vai chegar mais qualificada para você e mais disposta a pagar aquilo que você vale. E aí, ninguém poderá tomar suas decisões por você. Então, decida por aquilo que te traz paz. A Elisângela trouxe isso para gente. O cliente bacana, ele te traz paz. Aquele cliente que fica olhando até o último fio do cabelo para poder pagar, esse você tem que demitir, minha amiga. Não fica com esses engodos, não. Ô, minha querida, que bom, Aparecida. Fez sentido? Eu acho que fez. Falando gratidão, eu acho que fez, hein? Ai, que delícia! Então, decida por aquilo que te dá paz. Para de pegar esses clientes que te dão dor de cabeça. Ah, mas eu pego ele porque ele me paga. É, mas a dor de cabeça que ele te dá é impagável. Para que que você vai ficar com esse engodo na sua vida, minha amiga? Libera ele para outra pessoa. Por isso que eu falei, olha para o perfil do seu cliente. Faz o perfil demográfico dele. Pegue entre 7 a 5 melhores clientes de 12 meses para trás, de junho de 2025 para trás. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Isso que eu estou dizendo. Isso aqui, gente, que eu estou entregando, filé, é ouro. E aí, o que que vai acontecer? Você vai ter mais impacto para o cliente, mais realização pessoal, mais facilidade de posicionamento. Para alguns negócios, menos volume de vendas, menos atendimento, menos satisfação. Porque se está chegando as pessoas certas para você, elas estão pagando o que vale. Ah, mas eu quero volume. Tudo bem. Pode colocar o volume. Pode ter volume de atendimento. Para mim, isso não é problema. Só que, na minha opinião, quanto mais qualificado for o seu perfil demográfico, o perfil comportamental, e você entender dos níveis de consciência do seu público e saber comunicar da forma certa, de acordo com aquilo que você acredita, para que você esteja bem posicionada e os valores do seu público sejam congruentes com o seu, menos dor de cabeça você vai ter e mais pessoas bacanas vão se aproximar de você e não vão ficar enchendo o seu saco por causa do teu preço. Porque eles não estão pagando preço, eles estão olhando a transformação. Olha isso. Esses dias eu estava comentando com uma moça que é da área de faxina, que ela falou comigo assim: ah, minha faxina é 2 horas é R$ 100, 3 horas é 200, 4 horas é 200. Isso mesmo? É, isso mesmo. R$ 50 a hora dela. Eu falei com ela assim: por que que você não faz um combo? Aí ela, ah, como assim? Eu falei, sua faxina não é boa? É, minha faxina é muito boa. Eu falei, então faz um combo. Aí ela, qual que é o combo? O combo é 2 ou 4 horas 180. Aí ela, como assim, Lívia? Eu falei, experimenta. 2 ou 4 horas 180. Se a pessoa comprar 2 horas é 180. Se a pessoa comprar quatro, é 180. Aí ela, mas eu trabalho 4 horas por 200. Eu falei, é. Mas você pode ter uma pessoa que vai pagar 2 horas a 180. Você vai ganhar 80 a mais
do que você tá cobrando 100. Ela, mas você acha que as pessoas vão pagar? Eu falei, eu não sei, testa. Se o serviço é tão bom, se você ficar a mais, você está ganhando. Se você ficar de menos, você está ganhando também. E ela começou a fazer. E o negócio começou a dar certo. Por quê? Porque as pessoas não estavam preocupadas com o preço, elas estavam preocupadas com a transformação. E como elas conheciam a faxina dela, elas optaram em fazer esse pagamento. Então, ela diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, ela trouxe mais impacto para o cliente, ela melhorou as vendas dela, mas ela reduziu o horário de jornada dela. Bacana isso. Lívia, mas em 2 horas ela fazia uma casa e ganhava 180? É. Mas antes ela fazia 2 horas e fazia 100 reais. Ela nivelou esse preço para 2 jornadas. Preciso testar? É. Se você não testar, você não vai saber. E é para as coisas mínimas. Ninguém vai saber se você não comunicar e mostrar. Seja a pessoa mais fanática do mundo em mostrar o seu trabalho e falar o quanto ele é bom. Olha, quando você sabe que você é boa no que você faz, ninguém te derruba. Porque você tem uma crença tão grande na sua entrega que é muito importante você comunicar para as pessoas as entregas que você faz. Não adianta só você ser uma pessoa que fala, ah, não, mas eu faço, tá? Mas você comunica, você mostra seus resultados. Esses dias para trás, mês passado, eu tive aí no IPPE. Uma coisa que me chamou muita atenção era uma mulher que fazia tábuas, aquelas tábuas de frios. Ah, esqueci o nome dela, mas eu sei que as tábuas dela são maravilhosas. E ela comunicava com um brilho no olho. E ela tinha um diferencial na tábua dela, que eu nunca vi. Além da tábua de frios, ela colocava uma burrata. Eu já tive a oportunidade de comer burratas. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Entre eu comprar a burrata do Verde Mar e a burrata dela, ah, não, mas a tábua de frios com a burrata lá no Verde Mar fica 100 reais. A dela fica 150. Eu pago a dela. Porque eu não estou comprando a tábua pela tábua. Eu estou comprando a transformação e a jornada que ela me entrega. Eu sei que o produto é fresco. Eu sei que ele é de excelente qualidade. Eu sei que ela é aciada para fazer. Não que nos outros lugares que compram não sejam. Mas ela provou para mim que ela é especial por conta da história dela. É isso que conecta. E ela comunicou isso. Então, o produto, ele pode ter vários formatos. Ele pode ser produto, ele pode ser serviço, e ele pode ser híbrido. Pode ser o serviço mais o produto. Então, ela faz esse serviço para mim. De forma mais avançada, você pode fazer um combo. A faxineira fez um combo. Ela fez um pacote. Olha, beleza, você pode pagar 2 horas a 180 reais, ou você pode pagar um pacote inteiro no mês, uma vez por semana. Ao invés de eu cobrar 180 reais de você por semana, eu vou cobrar, vou te dar um desconto de 30 reais, vou fazer por 150. Ela ainda vai ganhar. 150 vezes 4 dá 600 reais. Ela fechou um combo de 600 reais para ela ir numa casa uma vez por semana, durante 4 dias no mês. Você pode fazer campanhas. É um product drop, que é você incluir todas as ações que você faz em um único produto e a pessoa paga um valor e tem acesso a tudo aquilo que você oferece. Então, gente, tem N formatos para vocês poderem transformar o seu conhecimento em renda. Isso é uma realidade. Isso é possível de ser feito.
Mas você precisa olhar para o perfil demográfico. É importante que você olhe para o perfil comportamental para você poder identificar quais são os clientes certos para você. Entendendo sua área de atuação, quem é o seu cliente, quem é o teu mercado, como que você faz essa comunicação para o seu cliente, tudo isso vai ditar. E não se permita ser igual a ninguém só porque ela está dando certo. Crie a sua própria comunidade e existirão pessoas esperando pela sua forma de fazer as coisas. Então você pode criar o seu jeito de fazer. A Elisângela criou o jeito dela de fazer. Na empresa dela, ela atende no WhatsApp. No Instagram dela tá lá. E aí eu coloquei uma sementinha. Eu falei, mulher, dobra esse faturamento. Vamos fazer esse negócio acontecer. Por quê? Porque isso é uma realidade. Você pode fazer do seu jeito e se sentir mais confortável. Você pode ver outras pessoas fazendo, pode falar, gente, isso aqui é pra mim, isso não é. E pode ser que você tenha aí um mentor, uma mentora, um grupo de mentores e mentoras igual acontece aqui no IPPE, que a gente pode colocar mais pilha em você para você poder crescer mais. Porque essa é a nossa filosofia de vida. A Elisângela falou aqui, uma sementinha foi um barulho. Ah, é assim que eu gosto. Mulherada, vamos fazer dinheiro. Dinheiro gosta, ó, de agilidade, meu filho, ó, tomada de decisão rápida, execução rápida e veloz. Fazer esse negócio acontecer, meu filho, ó, agilidade. E aí, finalmente você precisa começar a entender para que você vai comprar. Então, é importante você conversar com o seu ICP, entender o seu ICP, que é o seu perfil do cliente ideal. Então, é você pensar, peraí, para que que para o meu cliente não precisar, por exemplo, vamos pensar no meu cliente ideal, né? Meu cliente ideal é a comunicadora confiante que não vai ser mais interrompida. Então, para a minha comunicadora confiante não precisar ser interrompida, para ela poder realizar as suas reuniões com mais tranquilidade. Para que a minha comunicadora confiante ela possa ter mais segurança de um jeito mais firme de se comunicar, que ela possa ter mais firmeza para se comunicar de um jeito mais confiante. E por que que eu preciso vender? É eu entender qual que é a minha motivação maior que está relacionada aos meus valores inegociáveis. Um valor para mim que não é negociável hoje. Cara, liberdade. Liberdade de falar, liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de ir e vir. Nossa Senhora. Isso para mim hoje é fundamental. Talvez anos atrás eu não sentia tanto isso, mas hoje, ai, não me prenda. Sua visão de mundo, sua contribuição, sua missão. Por que que você precisa vender seu pacote turístico? Por que que você precisa vender o seu curso de enfermagem, o seu curso de curador de idosos, de cuidador de idosos? Por que que você precisa vender a sua tábua de frios? Por que que você precisa vender o seu pão? Por que que você precisa vender as suas roupas? Tem algo que te motiva aí, você tem valores inegociáveis. Então, pensar para a pessoa, peraí, mas para que que ela precisa comprar o meu curso? Por quê? Para que que o meu cliente precisa comprar o meu curso de cuidador de idosos? Para ele não passar sufoco na hora que o pai dele tiver com um rasgo no braço. Eu vi esses dias para trás uma mulher toda desesperada porque uma senhorinha teve uma queda, quase que a senhora bateu a cabeça no chão. A gente não deixou isso acontecer, mas o bracinho dela, porque a pele dela era muito fininha, rasgou. A menina desesperou. E aí uma mulher que tinha um cuidado, sabia como fazer, falou: "Não, isso aqui é um raladinho. Ou a gente leva no médico, a gente mesmo pode fazer o curativo." Mas ela sabia o que ela estava fazendo. Pra que que eu preciso comprar teu pacote turístico? Por que que eu não posso ir lá na CVC? Por que que eu não posso ir lá na concorrente? Por que que eu compro na sua mão?
Qual que é o problema que você resolve, minha querida? Osimeire está dizendo, estou amando a palestra. Que ótimo, Osimeire! Elisângela está dizendo, esse é o meu objetivo, kkk, não me prendam. É isso. É sobre isso. E aí, é muito importante você usar as 5 camadas do porquê. Toda vez que você dá uma resposta, você se pergunta, por quê? Por que que o meu cliente precisa comprar um curso de cuidador de idosos? Porque ele precisa cuidar, aprender a cuidar do pai e a mãe dele que estão envelhecendo. Por que que ele precisa cuidar do pai e a mãe dele que estão envelhecendo? Ele precisa cuidar do pai e da mãe dele que estão envelhecendo, porque são pessoas que precisam agora de um olhar mais cuidadoso, mais de perto, para elas terem uma vida mais longeva. E por que que elas precisam de uma vida mais longeva? Porque elas precisam desfrutar dos momentos de vida que restam delas agora que elas chegaram à velhice. E por que que elas precisam desfrutar dos momentos finais dela agora que elas chegaram na velhice? Porque elas não souberam, eu lembro dos meus avós, isso aí você vai trabalhar uma camada mais profunda. Eu lembro dos meus avós. Meu avô e minha avó trabalharam tanto. E aí eles não conseguiram aproveitar. Agora eu sinto que, vendo o que aconteceu com meu avô e com minha avó, eu sinto que meus pais podem fazer isso de uma forma diferente. Então dá para eles terem uma velhice mais tranquila fazendo, tendo mais cuidado, adaptando a casa para eles, mas que eles ainda continuem aqui fazendo o que eles precisam de fazer. E aí, quanto mais porquês você responde, mais você vai se aprofundando na sua forma de comunicação para você se conectar às pessoas que querem ter acesso àquilo que você sabe. Nessa de cuidar de idoso, é até para a pessoa saber contratar um cuidador, né? Olha, Porque eu passei, por exemplo, por uma situação, meu sogro ano passado ficou internado e muito tempo, e a família revezando. E a gente contratou uma cuidadora. A cuidadora foi para dormir, ela não fez nada, as enfermeiras reclamou no outro dia. Só que como eu tenho um pouco de noção, aí eu pude questionar ela. Se a gente não tem noção de como, o que que uma pessoa que cuida de idoso faz, o que eles fizerem a gente concorda e paga sem poder exigir. exatamente. Olha só, né, gente? O conhecimento salva. Porque assim, o ignorante Deus perdoa. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente sai de uma série de ilhas da ignorância. Não tem jeito mais. Quando a gente vê, não dá mais para desver. Então, nós temos aqui, né? Seu negócio é a sua expressão do mundo. Se você estiver fazendo algo que não é verdadeiro, você vai se frustrar muito rápido. Então, meus queridos, tenham essência na sua entrega, senão você vai frustrar. Esses dias para trás eu estava viajando e foi uma viagem que eu peguei uma estrada de terra, meu Deus. Aí eu fiquei pensando assim, gente, será que se eu não gostasse do que eu faço, eu estaria nessa estrada? Não, eu não estaria. Eu estaria em casa. Então, realmente, se você não estiver fazendo aquilo que é a sua expressão do mundo, você vai se frustrar de uma forma muito rápida. Definitivamente não vai fazer sentido para você. A Aparecida disse aqui, entendi. Infelizmente é isso mesmo, o conhecimento nos salva. E na área da saúde que nos salva mesmo, viu? Isso aí, Aparecida. Muito bom. E aí eu gosto dessa pergunta, a gente está quase finalizando aqui o nosso encontro. O que que de pior poderia acontecer com você se você estivesse gerando renda com o seu produto ou serviço? Vocês já pararam para pensar? Sabe o que que de pior poderia acontecer se você estivesse gerando renda com o seu produto ou com o seu serviço? Ah, talvez você estaria milionária. Isso é uma das piores coisas que poderia acontecer. Sua conta azul, seu dinheiro lá no banco. Aí você fala assim: ah, hoje acordei com vontade de viajar para Paris. Aí você vai lá, compra uma passagem e vai lá ver a Torre Eiffel. Olha só. Ai, que delícia! É isso, gente. Então, assim, olha para o seu produto.
Olha para você, olha para as coisas que realmente fazem sentido. Não se venda por barato. O barato sai caro para você. Eu gostaria que você falasse essa frase aí internamente, porque eu gosto muito dela. Eu aprendi num treinamento que eu fui e isso para mim ressoa muito bem. Quem eu sou começa agora, quem eu fui começa agora, quem eu serei começa agora. Então eu deixo essa frase para vocês, para que vocês possam seguir a sua jornada com, com mais presença, com mais estratégia, com mais ânimo, e que essa jornada do empreender, do fazer negócios, de você gerar renda com o conhecimento que você tem, ela tenha, ela tenha mais alegria, ela seja mais acolhedora para você, sabe? Nada está perdido. A gente só está perdido para uma coisa, a gente sabe qual que é. Tem uma coisa que não tem jeito, mas o resto tudo tem. A gente sabe disso. Quem eu sou começa agora, quem eu fui começa agora, quem eu serei começa agora. Eu espero que esse nosso encontro tenha feito sentido para vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um beijo no coração, passo a palavra para o Elison Ferreira. Muito obrigado, professora. Obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. Antes da gente finalizar, se ninguém tiver. Aliás, se alguém quiser abrir o microfone, tirar alguma dúvida com a professora, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se tiver alguma fala, algum agradecimento, fique à vontade, pessoal. Mas eu gostaria de convidar, já vi aí que a Aparecida, a Rosimeire, a Ana está com a câmera aberta, o Afrânio, vou aproveitar para tirar um print aqui legal para a gente. Eu quero agradecer. Claro, fica Eu também. professor. Em nome de todos nós, porque as suas palavras são realmente sensacionais. Você sabe se comunicar, né? Então, entra. Obrigada, Eu maravilhosa. também quero agradecer. Eu fiquei só ouvindo, né, professora? Mas, assim, uma palestra maravilhosa. A Ângela, eu falo assim, nossa, mãe, eu quero essa Ângela da minha vida para me conhecer o mundo. Que Deus abençoe, muito bom mesmo. Ângela, que Deus continue te abençoando. Bora viajar, gente. E a já também eu quero te conhecer, viu? Que eu gosto de viajar. Pois, nós vamos. A minha agência chama Lugares Altos Viagens. Hã? Ô, Ângela, coloque ela aí para Lugares altos te seguir. Vamos para cima. Ângela, coloque ela aí no chat para a gente te seguir. Vou colocar Isso. o Instagram tá tão xoxo capenga, gente. Coloca o Instagram lá, vai lá. Agora você vai começar a fazer o movimento depois dessa É, palestra. tem que colocar o WhatsApp. Vou colocar aqui. Eu não sei muito mexer com esse negócio de Mas Zoom, não. aí, já aproveitando a oportunidade, Lívia, muito obrigada mais uma vez, né? Maravilhosa. Que Deus continue te abençoando e os insights dessa tarde foi, assim, sensacional. Vamos monetizar, gente. Vamos fazer o dinheiro com conhecimento. Obrigada, viu? A Tina está sem o áudio, Tina. Abre seu microfone, Tina. Estou mandando a solicitação para você abrir, Tina. Olha se você consegue. Chegou uma mensagem na tela para você. Ou clica no microfonezinho, que ele está com risco. Aí você clica nele.
Ou então fala aqui no chat para a gente, escreve no chat se você não conseguir. E no mais, a gente não está te ouvindo. No mais, eu vou estar pedindo, agradecendo, né? E quem não abriu a câmera, ainda dá tempo, pessoal, de abrir a câmera. Eu vou tirar o print agora, vou fazer a contagem regressiva de até 3. Aí fiquem à vontade para abrir a câmera e participar da nossa foto, postar nas redes sociais, marcar o IPPE para a gente alcançar ainda mais pessoas. É muito importante para a gente esse contato da gente nas redes sociais. E é isso. No 3, aquele sorrisão, fique à vontade para abrir a câmera. Quem ainda não abriu, que eu sei que está ouvindo aí, estou contando com você para participar da foto, hein? Aí, até o Everson apareceu. Vamos lá, no 3, hein, turma? 1, 2 e 3. Aê, muito obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. Quero agradecer especialmente a professora, a turma, e que a gente espera a presença de vocês em demais palestras, cursos, consultoria. Semana que vem a gente tem a semana de consultoria. Já liga, agenda seu horário, porque rapidinho a agenda do professor lota e talvez você não consiga. Então já liga, já agenda. E é isso. No mais, quero agradecer a todos, que vocês fiquem com Deus e até as próximas programações do IPPE. Ah, Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Vou encerrar aqui, turma. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado, Wesley. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Lívia. Tchau, tchau.